E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Vamos lá, assim, vou fazer aqui hoje domingão, né? Corrigir essas questões de geografia da prova da Unicamp. Eu gostei da prova, eu olhei para as questões assim, quando eu estava fazendo aqui, e acabei, né, gostando bastante dela. Achei uma prova que, padrão Unicamp, né? Abordou vários assuntos, relacionou outros, né? Correlacionou alguns e tratou de maneira assim, para mim, uma prova clara, né? Em alguns momentos você tinha que ter um conhecimento específico, mas assim, de maneira geral, né? A prova eu gostei. Então, ter gostado também não significa muita coisa. Mas vamos lá, ó. Primeira questão da Unicamp, ela está tratando do que? Eu vou corrigir aqui, eu estou corrigindo a prova, né? Q e X, modelo Q e X, né? E portanto eu vou começar lá na questão 15. E a questão 15, ela vai falar do que? Ela vai falar sobre o ato de comer. Deixa eu me posicionar aqui para não atrapalhar ninguém, né? Deixa eu pegar aqui um marcador, né? Um apontador de texto. Está dizendo, ó, o ato de comer é construído culturalmente e mediado por práticas, crenças, comportamentos, tabus, que formam os hábitos alimentares que, por sua vez, relacionam-se a aspectos culturais, socioeconômicos e psicológicos que envolvem o ambiente alimentar de cada indivíduo. Os hábitos alimentares são dinâmicos e sensíveis às mudanças que ocorrem nas sociedades e, fundamentalmente, nos sistemas alimentares. Com o sistema alimentar que predomina hoje, a humanidade vem substituindo a comida que carrega significados culturais e tradicionais ancestrais e tradições ancestrais por produtos alimentares ultraprocessados globalizados, que viajam quilômetros até chegar ao prato, causando a homogeneização dos hábitos alimentares de forma global. O problema é que os ultraprocessados têm acarretado sérios problemas à saúde da população. Então, ó, a partir do texto, né? Eu poderia ter feito um inverso. Na próxima eu vou fazer, né, na próxima questão eu vou fazer o inverso. Vou ler o que ela pede. Então, ó, a partir do texto é correto afirmar que a produção e o consumo de alimentos no mundo contemporâneo possuem. Então, se você tiver conhecimento, né? Então, para aquela pessoa que já estudou bastante, tal, os sistemas de produção, sistemas agrícolas, onde se produz e o que se produz nesses lugares, não necessariamente você precisaria ler o texto, né? Porque está dizendo assim, ó, a partir do texto é correto afirmar que a produção e o consumo de alimentos. Então está citando duas coisas aqui. Possuem, né? Aqui já logo de cara a gente já tem a alternativa correta, ó. Menor vínculo com o lugar. Lembrando que lugar em geografia é aquele conceito da afetividade, que está entendendo a questão da produção de alimentos, ou né, do produzir ali como sendo algo político. Então, ó, menor vínculo com o lugar, visto que a indústria de processamento de alimentos e a produção agropecuária estão cada vez mais especializados. Tá certinho, é isso mesmo. Assim, produtos circulam com maior velocidade e eficiência entre as áreas de produção e o mercado consumidor, reduzindo o acesso da população a alimentos in natura. Então tem cada vez mais acesso aos ultraprocessados. O que está errado na B? Maior interdependência com o lugar. Não, não tem maior interdependência com o lugar, muito pelo contrário, né? Tem cada vez menos na interdependência. Maior conexão com o lugar, também não, não tem maior conexão com o lugar. Tem uma menor correlação com o lugar? Perfeito, tem uma menor correlação com o lugar. Visto que a indústria de processamento e a produção agropecuária possuem pouca vinculação entre si. Não, aí está errado. Possuem muita vinculação entre si. Então, na realidade, do que você está falando, né? Está se falando que o lugar vai perdendo essa importância, que o ato de produzir os alimentos aí, né, vão perdendo aquela coisa da comida in natura, daquela comida, né, própria do cidadão produzir aquele o seu alimento, vai se perdendo e aí vem a questão da indústria e dos ultraprocessados chegando. Eu espero que você tenha, né, acertado, eu espero que você tenha conseguido atingir aí aquilo que era o seu objetivo, que é, né, essa pontuação. Questão 15, né, vamos lá. Para a questão 16, bora, ó. Questão 16 está dizendo para gente uma coisa que, né, é bem interessante atualmente, ó. Essa questão de falar de mundo entre o norte e o sul global. Tá? Então, na dimensão geopolítica tem havido muitas discussões a esse respeito. Então ele está dizendo assim,
Em relação à localização dos países do norte e do sul global nos diferentes hemisférios, assinale com base no mapa a alternativa correta. Bom, então aí nós vamos pegar o quê? Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Ó. Se a gente está pensando em norte e sul global, então vamos pegar aqui o meridiano de Greenwich, né? E vamos pegar aqui a ideia do Equador. Então, ó, aí já tracei a localização, certo? Então a divisão entre aquilo que eu tenho. Mas ele está dizendo, ó, essa delimitação não segue exatamente, né, os pontos cardeais. Há países do norte que estão no sul e vice-versa, conforme indicado no mapa. Essa forma de divisão está baseada no tabuleiro geopolítico e econômico mundial e afastada da localização geográfica. Então, não esquece um tanto dessa localização, até porque nós vamos perceber que assim, ó, tem vários países aqui, né, que estão no norte, que na realidade fazem parte do sul global, assim como tem países que estão no sul global e fazem parte daquilo que é chamado norte. Então vamos lá. Austrália e Nova Zelândia são os únicos países do norte global, né, situados no hemisfério meridional. Meridional é sul, beleza? Então, assim, meridional é sul. Né? E no hemisfério ocidental, veja, não está no ocidental, né? Aqui está no oriental. Portanto, já, né, invalidei. Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Venezuela estão no sul global e têm seus territórios no hemisfério meridional, então no hemisfério sul e oriental. Tá errado, oriental não, né? A gente está no hemisfério ocidental, então aqui, ó, a ideia de oeste. A escrita tá horrorosa porque eu estou escrevendo com o mouse, tá? Mas esquece isso e segue a questão. Estados Unidos e Canadá são os países do continente americano no norte global que têm seus territórios localizados no hemisfério setentrional. Setentrional é o mesmo que norte. E no hemisfério ocidental. Tá certinho, ó. A alternativa C aqui é a alternativa que responde corretamente. Por quê? Porque está dizendo que os Estados Unidos e o Canadá, tá, estão no hemisfério norte e estão no hemisfério ocidental. No hemisfério oeste, tá tudo certo. China, Rússia e Índia. China, Rússia e Índia. China, Rússia e Índia. Vamos lá, ó. Então nós vamos pegar aqui, né, a Índia, a China e a Rússia. Né, ó, a Rússia está aqui, a China, tá dizendo o quê? Né? São países integrantes do norte global. Não, a China, a Rússia e a Índia fazem parte aí do conjunto dos BRICS e muito referenciados como sendo do sul global e não do norte global. Por isso, né, não tem a ver com a localização, mas tem a ver com o posicionamento geopolítico. Por isso, a alternativa C é a alternativa correta nessa questão. Mais uma vez, eu espero que vocês tenham acertado. Vamos para a próxima? Aí a próxima traz África. E aí, nesta questão de África, né, ela está pedindo para você fazer o seguinte. Ela está pedindo para que você observe algumas coisas aqui, ó. O mapa da África apresentando seus respectivos climas e zonobiomas. Então, na realidade, está falando do que? De faixas de transição. Então, aí eu tenho que me lembrar que a faixa de transição é aquele trecho, né, do bioma ou do domínio morfoclimático em questão, em que você vai ter características, tá, de um e de outro. E como é que é isso? Né? Como é que funcionaria isso? Bom, se eu estou numa área equatorial mais próxima da área tropical, então essa zona de transição ela vai ter características mais tropicais do que equatoriais. Se eu estou aqui numa área, né, ó, tropical indo para uma área desértica, essa parte específica que está em contato com o deserto, ela tem características mais secas, mais áridas do que o oposto, tá certo? Então está dizendo assim, ó. Vamos continuar lá. O mapa da África apresentando seus respectivos climas e zonobiomas é um bom exemplo para mostrar a distribuição das zonas climáticas em faixas latitudinais. Em outros continentes, cordilheiras, correntes marinhas e diversos fatores distorcem, então tem aqui um item importante, ó, né? Interrompem ou expandem essas faixas, tornando-as menos evidentes. Então eu vou ter aqui, né, os nomes. A número 1 é equatorial, a 2 tropical estacional, então a 2 está aqui, tropical estacional. A 3
subtropical árido, 3 subtropical árido, né? Então tá mostrando aqui, por quê? Porque tem um deserto aqui, tem um deserto ao norte, que é o Saara, aqui é o deserto do Kalahari, ou o deserto da Namíbia, como queiram alguns, né? E aí tá dizendo assim, ó, a partir da leitura do mapa e dos seus conhecimentos sobre os componentes naturais do hemisfério, né, do continente africano, assinale a alternativa correta. Eu preciso saber todas as características de cada um deles? Não, né? Mas eu preciso pensar naquela ideia básica, ó, tá mais próximo do que? Então, se está mais próximo de um item, vai ter características mais marcantes deste. Então, vamos lá. As zonas de transição 1, 2, né? 1, 2. Então, aqui, ó. Apresenta fitofisionomias típicas de savanas perennifólias, perene permanente, né? Nas proximidades da zona 1, tá? E um processo gradativo do desenvolvimento de florestas no limite com a zona 2. Não, gente, ó, se aqui você tem a floresta, ok? Então nesse trecho você tem a floresta. Na medida em que eu estou saindo, né, desta área de floresta, a vegetação vai diminuindo. Então aqui, né, o que está sendo afirmado é o inverso. Tá certo? Então assim, ó, nas zonas 1, 2 apresenta fitofisionomias típicas de savanas nas proximidades da zona 1. Tá? Então na proximidade da zona 1 eu vou ter o que? A floresta. Tá? Então aí já descartei a alternativa A. Na prática, aí agora eu vou para quê? Tá? Eu vou para o segundo item. A zona de transição 2, 3 apresenta formações vegetais contínuas, 2, 3 contínuas, né? Com árvores latifoliadas e higrófilas, né? Ó, árvores latifoliadas 2, 3, a gente está no limite aqui, né, da região do deserto do Saara, então está totalmente errado. Lembrando a diferença entre hidrófilas e higrófilas, né? Hidrófilas é da água, está sendo produzida ali na água. E especificamente higrófilas são aquelas que são de áreas, a exemplo da mata de várzea na região amazônica, mas aqui não tem nada disso, né? Então que é aquela região de área alagável. Letra C, a zona 2, 5, a zona 2, 5 apresenta uma vegetação densa, 2, 5, vamos pegar aqui, ó, 2, 5. Vegetação densa, né? Vegetação densa e permanente, pois a influência da zona 5 predomina. A zona 5 aqui, né, que nós vamos ter é uma vegetação o quê? Um trecho de vegetação mediterrânea e tal. Então você não vai ter essa situação, que ele está dizendo que apresenta uma vegetação densa e permanente, também já foi. Aí então sobrou o quê? A 3.2. Né? Quando eu estou falando da área 3.2, ó, apresenta vegetação de pequeno porte, com espécies xerófitas, ou seja, adaptadas a um lugar, né, bem mais seco, no contato com a zona 3. Quem é a zona 3? É o deserto. Ok? Então eu tenho deserto aqui, eu tenho, ó, faixas desérticas aqui, né? Tenho aqui também, e vou ter aqui também. Lá ao norte eu tenho o deserto do Saara, né, que vai pegar toda essa faixa aqui vindo em direção ao chifre da África, e aqui eu tenho o deserto da Namíbia, o deserto do Kalahari. Então a alternativa correta, né, na minha correção aqui, é a alternativa D. Na zona de transição 3.2 apresenta uma vegetação de pequeno porte, espécies xerófitas, no contato com a zona 3, que aí é a área de deserto. Tá certo? Espero que você tenha acertado, né? Boa sorte aí e vamos para a próxima questão. Questão 18. A questão 18 traz o tema água, né? E aí traz a questão de Índia e Paquistão. Então tá dizendo assim, o enunciado, né? A partir da leitura do mapa e do texto, é correto afirmar que os afluentes, então, aqueles rios que vão abastecer os rios principais. Então ele está dizendo, ó, os conflitos entre Índia e Paquistão se acirraram em 2025, entre outros fatores pelas disputas de recursos hídricos na bacia do rio Indo. Então aqui o rio em questão é o rio Indo. Em setembro de 60, os dois países firmaram o Tratado das Águas do Indo, que regula o uso compartilhado das águas desse sistema fluvial. Ao longo dos anos, a Índia manifestou em diferentes ocasiões a intenção de se desvincular do acordo,
Em resposta, o governo paquistanês declarou que qualquer tentativa de bloqueio hídrico seria considerado um ato de guerra. Então, para entender o conflito, é fundamental analisar o sentido do fluxo de drenagem. Aquelas aulas de hidrografia vão te ajudar bastante, hein? Aquelas aulas de hidrografia que às vezes você olha e fala assim, putz, isso não vai me servir para muita coisa. Veja lá a Unicamp te pedindo isso. Então vamos pegar, né, os enunciados. Ele está dizendo assim, ó, né, é correto afirmar que os afluentes são rios drenados para o interior do continente. Eles são rios endorreicos. Não, olha só, eles estão nascendo nesta região aqui, né, e eles estão correndo para o Oceano Índico. Então é uma drenagem exorreica, né? Estão correndo para fora e não para dentro do continente. Então isto já inviabiliza a primeira questão, a primeira afirmação. A segunda, são rios drenados, né, para o oceano, exorreicos, ok, até que ok, situados a montante do território indiano, né, a montante do território indiano, né, então o que a gente vai ter aqui, ó? Isso permitiria ao Paquistão represar sua vazão e reduzir o abastecimento indiano. Bom, se você observar, quem está pegando primeiro aqui o território, né, é a Índia. Então, na realidade, né, eu não tenho esta situação. Eu vou ter o inverso. Né? Então, assim, na realidade, ao Paquistão, se o Paquistão represa, né, e vai reduzir o abastecimento indiano, a questão aqui, quem está ameaçando é a Índia, não é o Paquistão. Ok? Então, né, já eliminei essa situação. São rios drenados para o interior. De novo, endorreicos, já cortei. E aí, então, só sobrou a alternativa D como alternativa correta. São rios drenados para o oceano, situados a montante do Paquistão. Então, montante, em direção à nascente, né, no território do Paquistão. Isso permitiria, né, a Índia controlar seu fluxo. Beleza? Então, ó, se está nascendo nesse território e está passando primeiro pelo território da Índia aqui, para depois chegar no território do Paquistão, então quem poderia fazer, né, alguma barragem aqui e interferir diretamente na região seria a Índia e não o Paquistão. Isso permitiria a ela controlar o fluxo, afetando as atividades agrícolas paquistanesas e comprometendo a economia do Paquistão. Tá? Eu espero que você tenha acertado, né? A resposta é a alternativa D, tá certo? Vamos para a próxima questão? Então, a próxima questão a gente segue, né, na região da Ásia, olha lá, né? E aí, então, agora falando sobre o quê? Falando sobre a relação aqui, ó, disputas e alianças, né, do Irã. Então, com quem que o Irã tem disputas, com quem que o Irã tem alianças. E aí está dizendo assim, ó, historicamente, a região do Oriente Médio vive uma série de conflitos envolvendo alianças e disputas por interesses econômicos, geopolíticos e religiosos. Por exemplo, o chamado Eixo da Resistência é formado por um conjunto de países e grupos rebeldes sob influência do Irã. Então, quem são os países e quem são os grupos, né, rebeldes aí sob influência do Irã? Esse eixo se define por controlar forças militares ocidentais, como o caso dos Estados Unidos e de Israel. Controlar não, confrontar, né? Desculpe. O mapa a seguir mostra a localização dos países e grupos sob influência do Irã. Então o Irã está aqui, né? E aí você vai ter, ó, países e grupos sob influência do Irã. Então eu vou ter aqui o Iêmen, né? Eu vou ter o Iraque, eu vou ter a Síria, ok? Demais países, aí vem os outros países. A pergunta é exatamente essa, ó. Com quais desses países ou grupos o Irã tem disputas e com quais ele tem alianças, né? Então vamos lá para o item, já logo de cara aqui, ó, pegando nessa questão, com a minoria sunita do islamismo, né, no Iraque e com o Estado Islâmico. Tem uma disputa? Tem a disputa. Então aqui eu já identifiquei, ó, tem uma disputa aqui. Aí você vai falar, opa, tá? Então já tem essa disputa e tem uma disputa com o Estado Islâmico. Então o Irã nunca foi aliado do Estado Islâmico. O Irã tem aliança com quem? Com os Houthis no Iêmen, com o Hezbollah no Líbano. Tá? E aí então a aliança está aqui, já está identificada. Por isso, né, a alternativa A é a alternativa correta.
Tem disputa com os Houthis? Não, não tem. Né? Com a minoria sunita, mas aí aqui não é aliança, aqui é o oposto. Né? E com o Hezbollah no Líbano, o Irã é, né, aliado. Com uma minoria sunita do islamismo no Iraque, beleza, mas tem disputa com o Hezbollah? Não. Né? Com os Houthis e com o Hezbollah ao mesmo tempo? Não, aí aqui acabou invertendo. Né? Então, na realidade, as disputas são com a minoria sunita do islamismo na região do Iraque e com o Estado Islâmico na Síria. Tanto é verdade que o Irã, durante muito tempo, né, contribuiu para a manutenção do governo do Bashar al-Assad na Síria. Ok? Então, né, porque assim, está prevendo o que? Na realidade, sendo contrário à questão do Estado Islâmico. Beleza? Então, assim, também espero que você tenha acertado. Essa era uma questão que exigia aí um nível de complexidade, ou pelo menos, né, assim, um nível de conhecimento mais específico sobre os grupos e sobre o Irã. Mas também tem sido muito falado, de maneira geral, né, pela mídia nos últimos tempos, principalmente em função dos ataques que o Irã acabou sofrendo aí dos Estados Unidos, né, recentemente. Mas é uma questão, eu gostei da questão, achei a questão, né, bem feita, assim. Aliás, né, já repeti aqui algumas vezes, eu gosto do vestibular da Unicamp. Muito bem, aí a gente sai da Unicamp, né, a gente sai do Oriente Médio, né, então vem numa questão sobre da Ásia, né, pegando a questão da água entre Índia e Paquistão, nos mantemos lá no Oriente Médio para falar sobre o Irã, seus aliados e suas disputas, e aí a gente muda radicalmente. A gente vem para, né, o território brasileiro e aí está falando o quê? O mapa apresenta frações do território brasileiro, né, transformadas a partir dos anos 70 pela implementação das políticas de desenvolvimento. Tem 3 áreas limítrofes do estado da Bahia aqui, então tem 3 áreas, ó. Uma zona produtora de grãos, que é aquela região do Mapitoba ou Matopiba, né, que é uma área do agronegócio que tem se expandido. Tem uma zona de fruticultura irrigada, aí no Vale do São Francisco, né, e tem uma zona de silvicultura, então de reflorestamento de eucalipto. E isto está, né, dizendo lá, a partir dos anos 70, essas políticas de desenvolvimento acabaram, né, fazendo o quê? Grandes transformações. Então vamos lá, considerando o texto e o mapa dos circuitos produtivos do agronegócio no estado da Bahia, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. A especialização produtiva regional favoreceu o uso intensivo de inovações tecnológicas ou técnico-científicas, promovendo, né, seletividade espacial da modernização, o que gerou impactos nos mosaicos produtivos tradicionais. Pronto. Tá aqui, ó. Lembrando, ó, o Nordeste, basicamente, né, ele tem uma produção que ainda é muito tradicional em muitas áreas. Então, essa inovação técnico-científica aqui, ou seja, a chegada do agronegócio, principalmente nessa faixa oeste da Bahia, que é na região lá de Mapitoba ou Matopiba, em que você tem uma grande produção de algodão, né? Então, isso acabou gerando impactos, porque essa modernização, ela é seletiva, ela não acontece em todo o território, ela só vai acontecer nessa área. Os enclaves de modernização regional promoveram a difusão da produção diversificada. Não houve difusão, muito pelo contrário, tem uma especialização. A especialização regional permitiu a cooperação. Não, também não tem cooperação, né, com os mosaicos, então já ficou para trás. Os enclaves de modernização viabilizaram a dilatação das inovações para setores produtivos não especializados. A mesma coisa, né? Não houve isso. Então a gente tem o quê? Tá? Essa especialização, ela favorece o uso intensivo das inovações, mas ela promove uma seletividade, né? Como se fosse assim, ó, é um polo de desenvolvimento que não se espalhou para todo o território. Tá certo? Alternativa A dessa prova, lembrando que eu estou respondendo aqui a prova, né, nos modelos Q e X. Tá certo? Então eu espero que você tenha acertado, muito boa sorte. Bom, aí a questão 21. A questão 21 eu desmembrei ela aqui, ó, para a gente poder, né, ter um acesso direitinho nos itens. E aí eu vou ter lá, ó, assalariados externos, né, ao município. Então eu tenho o texto que ele está dizendo, ó, a pergunta pede, com base no gráfico anterior, deixa eu pegar aqui, ó, com base no gráfico anterior,
e nos seus conhecimentos sobre rede urbana. Então, diz o texto, a segunda edição do estudo de gestão do território elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2024, mostra no universo de 5.570 municípios do país quais são os centros de gestão, isto é, os núcleos responsáveis pelo papel de comando da rede urbana brasileira. Em 2024, apenas 39,1% dos municípios do Brasil se qualificavam como centro de gestão do território. Tá? Então, portanto, 2.176 municípios. Um indicador de centralidade é o número de assalariados externos. Então, assalariado externo quem é? É aquele cara que, na realidade, né, recebe salário fora. Então, né, é aquela situação, alguém que está fora de São Paulo, fora da cidade de São Paulo, do município de São Paulo, e está recebendo seu salário num outro município. Então veja que em São Paulo isso acabou acontecendo, isso acabou crescendo. Por quê? Porque tem uma coisa chamada ISS, que é Imposto sobre Serviços, e muitas empresas muitas vezes acabam transferindo a sede para outros lugares. Aqui em São Paulo tem um caso específico de Barueri, né? Barueri cresceu bastante, principalmente fazendo questão ali, ou destacando a área de Alphaville. Então em São Paulo teve um aumento, veja que no Rio diminuiu, em Brasília diminuiu, em Belo Horizonte diminuiu muito, em Barueri aumentou. Então em São Paulo aumentou, Barueri aumentou, Fortaleza aumentou, né? No Porto Alegre permaneceu mais ou menos igual, né? Em Osasco diminuiu, em Itajaí aumentou, tá certo? E Curitiba deu uma aumentada, mas muito pequenininho, tá? Então vamos lá, ó. Com base no gráfico e em seus conhecimentos. O Rio de Janeiro, capital, amplia sua centralidade. Não, o Rio não ampliou sua centralidade. Veja lá que ele diminuiu, tá? Então a gente já tem aí uma situação bem delimitada. Aí a letra B já é a alternativa correta, ó. Barueri apresenta uma tendência de crescimento do assalariado externo, contribuindo para manter a região metropolitana de São Paulo no topo da hierarquia. Ó. Se houve um aumento aqui, né, em termos de São Paulo, de 2012 para 2021, Barueri também houve um aumento significativo. E aí então isso coloca essa alternativa como sendo a correta. Brasília apresenta uma tendência de queda, né? Então veja, Brasília não teve uma tendência de queda, teve um aumento, né, aqui e tal. Demonstrando a dificuldade da capital do país para permanecer como centro da gestão pública do território, tá? E por fim, Itajaí apresenta destaque por sua função industrial, né? Então Itajaí na realidade tem uma questão muito ligada à história do porto, tá certo? E aí assim, não na questão industrial, perdendo força na centralidade. Veja que você tem um aumento lá, por ser uma cidade de médio porte da região metropolitana, na foz do rio Itajaí. Mas aqui fica a questão portuária como sendo um destaque. Mas Barueri, para mim, essa alternativa aqui é a alternativa que eu indico como sendo a correta, tá certo? Então, também espero que você tenha acertado. E aí então, ó, da questão, já que iniciamos lá na questão 15 até a questão 20, 21, desculpa, são as 7 questões de geografia. Eu acabei pegando aqui, ó, a questão 23, que não é uma questão necessariamente de geografia, mas que eu gostei dela, eu vou comentar. Então vou aproveitar aqui para dar uma olhadinha nela. Porque ela está falando do que, ó? Ela está falando a partir da leitura dos textos. É correto afirmar que a relação natureza e sociedade. Essa relação sociedade e natureza, ela é bastante observada pela geografia há muito tempo. Então, se nós formos olhar aí, vários são os autores que vão tratar disso tal, e portanto vale a pena dar uma olhada aqui. Aí tem um texto do Ailton Krenak e tem um texto adaptado de Stengers, que é No Tempo das Catástrofes. Vamos para o primeiro texto. Muitos povos de diferentes matrizes culturais têm a compreensão de que nós e a Terra somos uma mesma entidade. Até o começo do século XX, o mundo do trabalho e da produção se dava com ferramentas e meios que não tinham a potência de exaurir os recursos da Terra como hoje. Desse tempo para cá, sobraram poucas humanidades espalhadas pelo planeta.
né? Então está falando assim, opa, né? A realidade aumentou a exploração, né? Aquela ideia do antropoceno, né? Da grande capacidade de exploração e de destruição dos recursos naturais que nós temos. E o texto 2 está dizendo, ó, a Terra é um denso conjunto de relações que articula seres vivos, oceanos, atmosfera, clima e solos. Ela é dotada de uma história e de um regime de atividades próprio, resultado da articulação de múltiplos processos. Hoje, já não estamos lidando com uma natureza selvagem e ameaçadora, nem com uma natureza frágil que deve ser protegida, nem com uma natureza que pode ser explorada à vontade. A hipótese é nova. Aí vem, né, o grande lance aqui que eu acho que dá a dica geral para responder a questão. A Terra não está ameaçada, diferentemente das inúmeras espécies vivas que serão varridas, né, pelas mudanças de seu meio, com uma rapidez sem precedentes. Está falando, não é a Terra que está ameaçada, né? É quem vive nela. Então, portanto, que vai ao encontro daquilo que o próprio Ailton Krenak está dizendo. Que ele está dizendo, ó, né, tem chamado a atenção, né, muitas vezes para isso, para falar assim, ó, essa questão da exploração, tal, nós estamos criando situações, e ao criarmos situações, quem é que vai desaparecer? São um conjunto de espécies, não o planeta em si. Então, a partir dos textos, é correto afirmar que natureza e sociedade, então, passaram a se influenciar por meio do desenvolvimento das forças produtivas e do trabalho ao longo da história. O que coloca a natureza em risco? Não, gente, não coloca a natureza em risco, né? Quem está em risco, né, é a sociedade. Portanto, eu já cheguei, né, basicamente na resposta, né, que a gente tem aqui para observar. Né? Então, assim, quando a gente está olhando, ó, estão articuladas por múltiplos processos que envolvem agentes humanos e não humanos, oceanos, atmosfera, clima e solo, o que coloca de novo a natureza em risco. A natureza não está em risco. Tá? Quem é que está em risco aqui? A sociedade. Por isso que assim, né, eu marcaria tranquilamente, assim como vou marcar aqui a alternativa C como sendo a correta. Possuem um regime de atividades próprio que envolve agentes humanos e não humanos, né? O que coloca tais agentes, como que eles chamam de não humanos? Oceanos, atmosfera, clima e solo? Então isso aqui seria uma repetição do item colocar a natureza em risco. E não é a natureza, né, que está em risco, e sim, né, os seres vivos ou seres humanos de maneira mais específica. Bom, dito isso, terminei por aqui. Né? Eu faço votos de que você tenha tido um bom desempenho, faço votos que você esteja na próxima fase da Unicamp e que você tenha muito sucesso no seu vestibular, tá certo? E assim, já que você chegou até aqui comigo, não esquece aí de deixar o seu comentário, dar o seu like no vídeo, né? E se puder, se inscrever aí no canal, porque isso ajuda a gente a chegar em mais pessoas, tá bom? Muito bom vestibular para você, boa sorte e espero que possamos nos ver em breve aqui corrigindo ou comentando outras questões ou de repente, né, tirando dúvidas sobre outros aspectos. Grande abraço, fique bem e até mais.